Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu me encontro aqui novamente. Aliás, graças a Deus eu tenho estado mais aqui do que na minha casa. Isso é bom, né? Sinal que a gente está aqui aprendendo, sendo esses tarefeiros aí convocados da última hora, tão mencionados, né, no Evangelho. E eu estava ali e acabei sorrindo porque a Maristela começou aqui a abertura falando sobre o amor. E dentre dois temas que eu havia trazido, um é sobre a lei do amor, e é sobre isso que eu gostaria de colocar para a gente refletir na tarde de hoje. Essa lei, dentre as leis divinas, as leis naturais de Deus, que é tão importante para o regimento humano, planetário e universal. Essa lei que é a mola propulsora do progresso espiritual e do progresso material. Este sentimento tão nobre por excelência, mas que, por exigir tanto de nós, ainda pequenos, em aprendizado, rastejantes na jornada evolutiva, nos é tão difícil de assimilar, nos é tão difícil de trazermos para a prática. Esse sentimento que Jesus nos pregou com tanta força, com tanta veemência, e que nós, cristãos, despertos para a necessidade deste amor, procuramos na nossa individualidade ou em grupo, procuramos desenvolver dentro de nós. E nós sabemos o quanto é difícil esse sentimento, praticando-o no nosso dia a dia, porque exige realmente que nós nos transformemos, porque não conseguimos exercitar esse amor na essência da palavra, na sua plenitude, se não nos reformarmos. E nós, carregados ainda das nossas más inclinações, muitas vezes sucumbimos e temos aí a misericórdia divina, nos mostrando, nos orientando e nos promovendo através das sucessivas reencarnações, oportunidades de regeneração. Este sentimento que enche o nosso coração quando conseguimos praticar verdadeiramente, nos tornando mais leve, deste sentimento é que precisamos verdadeiramente para a reconstrução das nossas relações, sejam elas familiares, de trabalho, entre amigos, as relações sociais mesmo. Porque na ânsia das nossas angústias, da nossa correria, da nossa vida, nós deixamos que o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a presunção se enraizem em nossos corações. E nos falta o desprendimento tão necessário para não perdermos essa oportunidade divina que nos foi concedida neste momento, nesta jornada, com este grupo que se encontra nesta atualidade planetária. E o grande exercício, muitas vezes, vem debaixo dos nossos lares, através dos nossos familiares, aquele parente difícil, aquele filho amado, que muitas vezes, eles nos espezinha. Assim como Santo Agostinho fez com sua mãe, Santa Mônica, onde ela foi testada e não perdeu a fé. Orou, orou,
incansavelmente pela regeneração do filho mais difícil que ela tinha, que se unia com sua avó paterna para menosprezá-la e espezinhá-la. E hoje nós temos na figura de Santo Agostinho essa redenção que nós conhecemos, quando ele verdadeiramente se encontrou com as lições do Mestre Jesus e se entregou a elas de alma e coração, regenerando a sua trajetória terrena. E nos serve como exemplo, tem que nos servir como exemplo. O que nós precisamos perceber é que essas oportunidades de vida é passageira, é muito rápido. O que é 30, 40, 70, 80 anos de vida diante da imortalidade da alma? Vira frações. Passa rápido. E muitas vezes perdemos tempo precioso de reconciliação com os nossos adversários. E mais do que perder tempo em deixar de amar, é gastar tempo alimentando o ódio. E o fazemos. O fazemos muitas vezes com tanta força que replicamos esses sentimentos, não só através das ondas eletromagnéticas, pela força do nosso pensamento, mas replicamos para aqueles que estão em nosso entorno. Nós, que somos educadores, orientadores, pais, responsáveis, temos obrigação moral de propagarmos o bem e o amor, porque nos será chamado a responsabilidade, em algum momento da nossa existência, que tivemos material e oportunidade de servir e de educarmos, e nós não o fizemos, deixando que as más tendências consumam o nosso espírito e consuma a nossa vida. Quantos pais infelizes veem os seus filhos menosprezando e não tendo nenhum afeto para com eles, por fraqueza ou indiferença em algum momento da educação, deixou de lado os valores referenciais para que se tornassem um homem de bem e lamentam na fase idosa de suas vidas o descaso total desses filhos que muitas vezes, de alguma forma, fomos omissos. Temos que ter a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor que pudemos para o nosso irmão. E quando ainda não conseguirmos amá-los, requer paciência, requer contar até 10, 20, respirar fundo, mas se faz necessário, porque somos cristãos. Conhecemos os ensinamentos do Mestre, esse ensinamento tão precioso para a humanidade que nos norteia ao longo de nossa existência. Tem uma pessoa conhecida de nós que, quando ele era criança, ele chegou em casa com um bilhete escrito pelo seu professor e ele disse o seguinte para sua mãe: o meu professor pediu que entregasse esse bilhete somente a ti. E a mãe começou a ler. Lágrimas brotaram dos seus olhos porque ela ficou extremamente emocionada e resolveu ler este bilhete em voz alta para o menino. E dizia o seguinte: seu filho é um gênio. Não temos professores capacitados para ensiná-lo. Sugiro
que a senhora o ensine em seu lar. Passaram-se anos, aquela criança se tornou um adulto muito importante. E quando a sua mãe faleceu, ele mexendo em suas gavetas, vendo os seus guardados, deparou-se com um papel dobrado na gaveta, amarelado pelo tempo, e quando ele abriu, ali ele reconheceu que era o bilhete que outrora fora escrito pelo seu professor. Só que quando ele leu, não dizia o que a mãe havia lido há anos atrás. Dizia o seguinte: seu filho é confuso, tem problemas mentais. Nossa escola não o comporta. Acho melhor que eduque a senhora mesmo. Este adulto é Thomas Edison, o inventor da lâmpada, com mais de 2.300 patentes que revolucionaram a história da humanidade moderna. Ele atuou na área do cinema, atuou modernizando o método da escrita por datilografia e tantos outros inventos que nos são essenciais para a nossa existência. E escrevendo no seu diário, em lágrimas, por ter lido aquele bilhete, e passando-lhe aí um filme na cabeça de como foi a sua infância e toda a dedicação de sua mãe, ele escreveu: Thomas Edison era um menino confuso, e graças ao heroísmo, ao amor, à abnegação de sua mãe, é um dos homens mais importantes da nossa história. Nós temos sempre uma chance de fazermos a diferença na vida das pessoas, estimulando sonhos, apoiando as conquistas, puxando pela mão quando necessário. Eu vou falar de um assunto que eu estou intimamente ligada por conta do meu trabalho espiritual, que é lidar com jovens de 20, 22 anos, no máximo 25, em extremo estado de depressão, assistidos por psiquiatras e psicólogos e pela espiritualidade também. E ali eu percebo um desespero, uma falta de algo que nem eles mesmos sabem detectar dentro de si. Há cerca de 8 dias atrás, um disse: eu não aguento mais, eu vou pular dessa janela. Isso é muito triste, porque a gente percebe que nessa busca frenética das nossas vidas, este mundo novo que nos é apresentado tecnológico, que faz com que temos que acelerar de qualquer jeito e fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes estamos conversando com o nosso irmão, mas algo nos chama e paramos e temos que dar atenção porque o mundo está cobrando desta forma. Nós deixamos muitas vezes de olhar verdadeiramente no olho do nosso irmão. E às vezes o nosso irmão é aquele que vive no dia a dia com a gente. Precisamos ser mais humanos. Temos essa urgência como reforma íntima. Temos a necessidade de nos modificarmos verdadeiramente de dentro para fora, porque quando isso acontece, quem está ao nosso entorno
percebe que há uma diferença em nós. E muitas vezes não precisamos pregar, não precisamos convencer. A simples e grandiosa atmosfera que fica ao entorno daquele que se agarra ao Mestre Jesus, com convicção e fé, propaga de si uma energia que atrai, que conforta. Por isso, esta mudança é urgente e necessária. Muitos de nós aqui, por mais que as casas nos orientam a respeito do Evangelho no lar, que nos toma no máximo de 7 dias da semana, 30 minutos, que é o recomendável. A espiritualidade sábia não orienta mais que isso, porque sabe que pode ser enfadonho e cansativo para a gente, para que não desistamos. E nós não conseguimos cumprir com este compromisso sagrado para o nosso lar. Muitas vezes esquecemos, estamos às vezes na rua, às vezes chega alguém em casa inesperadamente. Acontece vários obstáculos para que aquele compromisso não seja cumprido. Mas nós temos que ser mais fortes que as adversidades. Porque daí é que vem o equilíbrio para lidarmos com as vicissitudes. Não que as dores e as dificuldades elas vão sumir, porque elas fazem parte da nossa caminhada, a gente sabe disso. Mas teremos clareza nas ideias, pureza no coração, um discernimento que vai fazer com que a gente trate daquele assunto difícil de forma que seja mais ameno para todos. Muitas vezes a gente não consegue, não é uma crítica, eu sempre falo, é uma constatação, abrirmos o Evangelho, ler um trecho, procurar entender, porque tantas dificuldades surgem ao nosso entorno que faz com que nós fiquemos frustrados por muitas vezes não conseguirmos cumprir com alguns objetivos que traçamos para a nossa vida, seja a curto, a médio ou a longo prazo. Seja o plano de esta semana eu vou agir assim, vou procurar fazer isso, ou seja um plano para a vida. Isso nos frustra quando a gente não consegue alcançar. E muita da falta desse amor para despertar dentro de nós, que é aplacado, é amortizado pelos maus sentimentos que ainda insistem em rondar os nossos corações, como a raiva, o ciúme, né? A falta de indulgência, o perdão, né? Indulgência, o perdão ele é necessário para aliviar a nossa alma, o nosso coração. Mesmo que o perdão seja de você para com o outro e não espere o retorno. Ele pode não acontecer. Por isso, não espere o retorno. Faça a sua parte, que os céus te ajudará. Façamos de verdade a nossa parte nesse sentido também. Porque o perdão ele é dissolvente do mal, ele é sim base para a nossa saúde emocional, porque ele é um fator espiritual, mesmo quando unilateral, mesmo que seja de um lado só. Bem-aventurados os misericordiosos, ensinava Jesus em dizeres generosos. Dizia ainda, amai os vossos inimigos, pois via em nós seus irmãos amigos. Quem ofende é enfermo da alma. Reflitamos sobre isso com calma. Quem perdoa caminha para o amor e para uma vida de esplendor. O maior beneficiário é quem perdoa. Veja a recomendação do Mestre. O maior beneficiário é aquele que perdoa, pois nele a voz de Jesus ecoa. Sabe que o perdão liberta,
e eleva o homem na medida certa. Mas o auto-perdão também é importante para vencermos a culpa em nós constante. Quando não tratada, paralisa a criatura e se torna instrumento de grande tortura. O amor cobre a multidão de pecados. Nesta verdade, estejamos focados, não deixando o orgulho no coração, sabendo logo o valor do perdão. Com benevolência, indulgência e perdão, seremos um dia verdadeiros cristãos. A caridade, como nos ensinou Jesus, a felicidade e ao amor nos conduz. Deixando nossa vida aquecer, conseguiremos um dia ao Pai ascender. E é com essa mensagem sobre o amor, esse amor que ainda nos é tão difícil, mas temos aí a semente para o despertar, para que nós nos esforcemos para buscá-lo, que eu queria que nós elevasse o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, trazendo para a nossa mente, para o nosso coração, as nossas mais íntimas dificuldades, para o Pai Nosso que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai Nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Pai Nosso que estais naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, e por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, pelaquilo que sou, tenho, sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a vossa vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que por muitas vezes eu não compreenda mais que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada serve, se eu não me lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração e quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que um dia me ofenderem, mesmo que o meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixe cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes, que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência.
e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas se ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus esteja dentro de cada um de nós.